Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assiste e que está aqui nos prestigiando em mais um Ponto de Inflexão. Antes de iniciarmos o tema de hoje, eu gostaria logo de cara de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem e, claro, se você não é inscrito ou inscrita ainda nesse canal, se inscreve aqui agora porque é de graça e, além disso, você nos ajuda a chegar a muito mais pessoas com o seu poder de like, de compartilhar, de levar essa mensagem para mais pessoas. Agora chega de assunto e vamos finalmente entrar no tema de hoje, que está para lá de especial. E é o seguinte: Deus, quando Ele promete algo, quando Ele te diz que irá fazer algo, Ele faz. Independente das circunstâncias, independente de você ter falhado, independente de você ter pecado ou você está em pecado, Ele vela pela sua palavra e Ele faz se cumprir aquilo que Ele te prometeu ou que Ele prometeu ao mundo. Deus, Ele não é homem de duas palavras. Nós, seres humanos, muitas vezes fazemos isso. Dizemos que vamos fazer, que vamos acontecer e acabamos sempre falhando e errando, porque nós não somos perfeitos. Só que hoje eu vou trazer uma história que muitos de vocês devem conhecer, só que eu irei trazer ela com mais detalhes e eu acredito que de alguma forma isso vai impactar a sua vida. Então fica aí e assiste até o final. Hoje a gente vai falar sobre a história de Sansão, que, para quem não sabe, ele, mesmo antes de nascer, tinha ordens a se cumprir. A mãe dele recebeu direcionamento de um anjo que Deus enviou. Mas por que a mãe dele recebeu esses direcionamentos, Mateus? Eu te explico agora. Porque Sansão, ele não era só mais uma criança. Ele não era só mais um nessa terra. E é tanto que a história dele é lembrada até os dias de hoje. Justamente porque ele não era mais um. Deus escolheu ele para libertar o povo de Israel dos filisteus. Então, Sansão carregava com ele, mesmo antes de nascer, um grande propósito que deveria ser cumprido à risca. Só que, no meio do caminho, a gente sabe o que acontece. Mas calma lá que a gente vai chegar nessa parte, porque antes disso, para você que não sabe, a mãe de Sansão era estéril e Deus concebeu ali um milagre para que fosse cumprido um propósito de Deus no povo de Israel. Mas só que ao crescer, Sansão ele começou a quebrar algumas dessas ordens e dessas determinações que Deus tinha combinado e informado para a mãe de Sansão e para o próprio Sansão. Uma delas era a bebida. Sansão era um homem que gostava de muitas farras, de muitas festas. Outra era as mulheres. Ele não se contentava em ficar com uma, duas, ele ficava com muitas mulheres. E isso o enfraquecia espiritualmente. Sabe por quê? Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele quer que a gente siga princípios para quê? Para que quando chegue o momento da profecia, do propósito acontecer, daquilo que Ele prometeu realmente acontecer, a gente esteja bem espiritualmente, fisicamente, que a gente esteja preparado, pronto para receber as nossas bênçãos e para que aquele propósito acontecesse em nossa vida. Só que no caso de Sansão, Deus, ele velou pela sua palavra e fez se cumprir. Sabe por quê? No último dia de vida de Sansão, olha só o que aconteceu. Todos sabem que ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila, que levou ele ao abismo. Mas por que para o abismo? Porque foi ela quem levou ele aos filisteus, que o prenderam, cortaram o seu cabelo, o cegaram e ainda lhe fizeram de bobo da corte. É isso mesmo. Não sei se você já ouviu essa expressão de bobo da corte, mas imagine só um homem forte,
um homem viril, um homem que era conhecido por derrotar leões, por derrotar exércitos, um homem forte que, por conta de uma mulher, acabou perdendo tudo aquilo que Deus o entregou para ele. Mas olha só o que acontece aqui em Juízes 16, 28. Sansão estava preso, estava amarrado, cego e como bobo da corte sendo zombado pelos filisteus. Mas lembre-se do que eu te falei no início. Quando Deus, Ele te promete algo, quando Deus ele coloca um propósito para você, não importa o que você fez, não importa o que você faz, Ele vela pela sua palavra e Ele faz que se cumpra aquilo que Ele prometeu. Sansão, quando nasceu, ele nasceu com o propósito de acabar com os filisteus para proteger Israel. E olha só o que aconteceu aqui. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E sabe o que aconteceu aqui? Deus, por velar pela sua palavra, devolveu a Sansão naquele momento toda a força que ele tinha, em que as pessoas achavam que estava no cabelo dele, mas na verdade a força que vinha dele vinha do Espírito Santo de Deus. E com essa força ele derrubou o templo dos filisteus e naquele dia ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida naquele momento. Então, olha só quão é importante você acreditar que Deus, por mais difícil, por mais complicado que esteja no momento atual de sua vida, Ele vai cumprir o propósito que Ele prometeu a você. Então, a reflexão que eu quero que você saia daqui hoje é a seguinte: por mais que as circunstâncias e as dificuldades tentem te parar, por mais que os seus pecados, que as suas falhas, que aquilo que você está fazendo nesse exato momento esteja indo de encontro ao seu propósito, Deus, Ele vela pela sua palavra e Ele nunca vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu a você e a sua geração, a sua nação. Por mais que você falhe, Ele nunca irá falhar. Assim como Ele estava do lado de Sansão, só esperando por um pedido de socorro para que ele devolvesse a força que ele entregou a Sansão quando ele nasceu. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e cheia de boas notícias. Tamo junto, generais!